Olá, bem-vindos às notícias de última hora no canal Sociedade Criativa. Os últimos 7 anos têm sido os mais quentes de que há registro, de acordo com o Serviço de Monitorização Climática da União Europeia. 2021 foi outro ano de temperaturas extremas com os verões mais quentes da Europa, ondas de calor no Mediterrâneo, para não mencionar as temperaturas elevadas sem precedentes na América do Norte, disse o diretor do Copernicus Climate Change Service, Carlo Bontempo. Os acontecimentos de 2021 sensibilizaram-nos para a urgência da emergência climática. Em 2022, a tendência das alterações climáticas globais continua. Nesta edição, veja. Fortes chuvas e ventos destrutivos atingiram o sul da Austrália a 7 de janeiro. Centenas de casas em Vitória ficaram sem eletricidade. Um centro comercial perto de Melbourne viu o seu telhado ruir devido a fortes inundações e mau tempo. No dia seguinte, o ex-ciclone Seth trouxe chuvas fortes, tempestades e inundações generalizadas para a costa oriental do país. Infelizmente, há fatalidades e pessoas desaparecidas. Muitas comunidades em Queensland têm estado isoladas. Os helicópteros tiveram de ser utilizados para evacuar as pessoas afetadas pelas cheias. Em seguida, uma notícia de última hora sobre as inundações no Brasil. Olá, quem vos fala é o Kaique de Toledo, Minas Gerais, o repórter das notícias de última hora do Brasil. Em 6 de janeiro de 2022, uma forte chuva causou inundações no Brasil. Mais de 100 milímetros de chuva caíram em apenas 2 horas no norte do estado de São Paulo. Quase a quantidade mensal para janeiro. Foram relatados casos de vítimas e pessoas desaparecidas. O fenômeno natural causou grandes danos à infraestrutura de áreas povoadas. As casas foram danificadas, as pontes destruídas e o fornecimento de água foi interrompido, deixando os moradores em 6 regiões do estado sem água potável. Em 8 de janeiro, no Lago de Furnas, na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, no Brasil, um rochedo se soltou de um penhasco e caiu em barcos de passeio. Houve fatalidades e ferimentos. O rochedo que se soltou do talude foi alegadamente causado por fortes chuvas, que anteriormente causaram inundações no estado de Minas Gerais. Anteriormente, fortes chuvas haviam inundado as plantações de café e outras culturas do centro-oeste do Brasil. Uma testemunha ocular da Colômbia enviou-nos por e-mail um relatório em vídeo sobre as temperaturas geladas na sua região. O tema das catástrofes naturais extremas na América Latina será continuado por testemunhas oculares. Olá, sou Cristina Quintero, uma testemunha ocular da mudança climática que afetou o nosso país. Morou na Colômbia, no município de Chitaga, norte de Santander. Neste momento, estou num dos campos que foram afetados pela forte geada no nosso município, na nossa cidade, porque a temperatura atingiu abaixo dos 3 graus Celsius. E há aldeias nas nossas proximidades onde a temperatura desceu abaixo de 0.
De facto, as pessoas que vivem no nosso município não estão preparadas para enfrentar estas fortes geadas, especialmente os agricultores que são diretamente afetados porque a geada destruiu as suas culturas. É muito perturbador que o governo colombiano não tenha um plano de contingência para lidar com estes problemas e que nós, as pessoas comuns, não saibamos como agir. É realmente alarmante, amigos, que hoje possamos sobreviver a uma simples geada que apenas afeta as colheitas, mas amanhã não sabemos realmente o que vamos enfrentar e como nos podemos preparar. Por isso, é meu dever convidá-los para a Conferência de 7 de Maio Crise Global. Somos pessoas. Queremos viver. Mi nombre es Joana Paola Erazo Andrade, sou de Equador. O meu nome é Eugênia Paula Erazo Andrade. Eu sou do Equador. Vivo no cantão de Riobamba, que pertence à província de Chimborazo, chamada Guano. Naquele dia, sábado, 11 de dezembro, o meu marido reparou que o rio estava a subir. Não houve qualquer aviso prévio, exceto que nós próprios vimos o rio a subir. Sim, estávamos assustados porque o rio estava a transbordar e o nível da água estava a subir a um ritmo enorme. Houve um bloqueio na esquina da ponte porque as chuvas de 26 de outubro não tinham sido limpas e todos os detritos foram deixados no rio. Assim, quando a corrente de água começou a subir, começou a derrubar árvores e afins e tudo empilhou perto da ponte e foi arrastado pela corrente de água, em locais onde a água tinha subido fortemente. Depois o rio inundou tudo. A água derrubou a parede da nossa casa e inundou tanto ela como o nosso restaurante. Estava preocupada porque fiquei lá fora. Tive medo pela minha filha de 2 anos que estava a dormir no seu berço. Por isso, gritei e gritei por ajuda no desespero. E todas as pessoas saíram a correr das termas piscinas a gritar, porque o poste de eletricidade balançava com tanta força que todos gritavam: "Vais ser eletrocutado, foge." Eu queria entrar para salvar a minha filha. Gritei implorando por ajuda para a minha filha, enquanto o meu marido estava bloqueado no interior por causa dos carros das pessoas que estavam a jantar na nossa casa naquele dia. Depois o meu marido foi varrido e levado pela corrente. Mas o meu pai conseguiu tirar a minha filha de casa. Ele estava enterrado na lama, mas salvou-a e conseguiu arrastar a minha filha para o fundo da casa. Assim, ao falar deste desastre que nos aconteceu, estou ao mesmo tempo feliz porque todos os membros da minha família conseguiram manter-se vivos e saudáveis. Havia bastantes pessoas em crise, mulheres grávidas que choravam e gritavam porque era algo sem precedentes em tal escala. Estávamos todos assustados, não sabíamos o que fazer ou para onde ir. Ficámos sem eletricidade. Quando tentámos salvar algumas coisas ou ver o que estava a acontecer, naquele momento, esta é a minha experiência pessoal, eu não estava bem ciente de tudo. Foi como um sonho de pesadelo. Não o consigo descrever. Foi uma adrenalina tão grande que, naquele momento, por gratidão porque tínhamos visto a minha filha, ela estava bem. Mas ao mesmo tempo, depois de termos voltado à realidade, vimos que tudo em que tínhamos investido tanto, tudo aquilo com que tínhamos sonhado, tinha desaparecido num minuto. Os sonhos permaneceram lá, tudo permaneceu lá. Assim, até agora, cada vez que lá vou, dói-me muito aceitar o que aconteceu. Tento evitar pensar sobre isso, tentar pensar noutras coisas e ser forte pelos meus filhos, porque agora vivemos com outras pessoas e depois com outras. Os meus filhos ainda não têm documentos porque são jovens. Um tem 9 anos de idade e o outro 2. Até que algo nos aconteça, não sabemos o valor do que vem a seguir. Por isso, por vezes, é preciso passar por uma provação muito séria para se compreender o valor da vida.
E o valor da vida está em cada momento, em cada pequena planta, lufada de ar que temos. Tudo isto nos é dado por uma razão, porque estamos aqui para alguma coisa, para um propósito. E seria bom se pudéssemos fazer a nossa parte para mudar as coisas e controlá-las de alguma forma. Porque por vezes as notícias só nos enchem de informação negativa e sentimos-nos deprimidos e impotentes. Mas esta notícia ou estas estatísticas podem mudar se ensinarmos os nossos filhos e cuidarmos nós próprios de tudo o que nos rodeia. Mi nombre es Roaldo González, soy de Puerto Barrios Izabal, de Guatemala, acá em Centroamérica. O meu nome é Roaldo González. Eu sou de Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, América Central. Quero começar por dizer que tudo começou no domingo à noite, quando começou a chover aqui no norte da Guatemala. Era muito pesado e não parou durante cerca de 6 horas. O nível do mar começou a subir. E, claro, muitas casas foram afetadas pelas fortes chuvas. Uma equipa de salvamento chegou imediatamente no domingo à noite, quando o nível do mar começou a subir. As pessoas afetadas por esta frente fria, foi acompanhada por fortes chuvas, disseram-nos que tinham perdido tudo, absolutamente tudo: roupa, camas, mobiliário, todos os utensílios que utilizam em casa. Estas pessoas foram muito afetadas. A catástrofe não foi declarada com antecedência, em comparação com a forma como foi durante as tempestades passadas. Os serviços meteorológicos apenas anunciaram nos boletins meteorológicos que uma frente fria estava a chegar, mas não se disse que fosse tão forte como se revelou ser. Mas graças a Deus, as pessoas foram evacuadas, foram levadas para um lugar mais seguro e seco onde lhes foi dada comida, roupa, cobertores, colchões para sobreviver e refugiarem-se num lugar mais seguro, nas igrejas, nas escolas. Embora as pessoas tenham perdido tudo, graças a Deus não houve vidas perdidas, apenas coisas materiais. Basicamente, as pessoas que foram evacuadas ficaram assustadas. Graças a Deus, não houve perdas humanas, apenas coisas materiais. E, de facto, agradecemos a Deus por isso, porque as coisas materiais podem, de facto, ser reconstruídas. Mas as pessoas, as perdas humanas, não há maneira de trazer isso de volta. Se testemunhou anomalias climáticas, envie os seus vídeos para clmt@cr@tiv-socity.com. Todos podem fazer a sua parte para difundir a palavra sobre as alterações climáticas no planeta. Em preparação para a Conferência Internacional Crise Global. Hora da verdade, os participantes do projeto da Sociedade Criativa contactaram testemunhas oculares de eventos climáticos. A seguir, Serge McCall, testemunha ocular da erupção do vulcão Nyiragongo na República Democrática do Congo, agora como repórter do Notícias de Última Hora, falará sobre a tempestade na África do Sul. Olá, aqui é o repórter do Congo para as notícias de última hora. A 8 de janeiro de 2022, fortes chuvas provocaram inundações que afetaram partes da província do Cabo Oriental da África do Sul. As pessoas morreram em resultado dos elementos. No leste de Londres, 58 milímetros de chuva caiu em 24 horas, bem acima da norma mensal. As fortes chuvas causaram a destruição de centenas de casas. Dezenas de residentes foram deslocados das suas casas. As estradas foram completamente inundadas em algumas áreas.
Tóquio viu a queda de neve mais pesada registada nos últimos 4 anos. A 6 de janeiro de 2022, uma forte queda de neve atingiu o leste do Japão, incluindo as prefeituras de Shizuoka e Kanagawa. As temperaturas desceram para mais 2,6 graus Celsius. Este é o mais baixo que a região conheceu nos últimos 19 anos. Dezenas de voos foram cancelados devido ao mau tempo. O transporte ferroviário e rodoviário também foi afetado. A queda de neve na Ásia será continuada pelo repórter de notícias de última hora desta semana do Paquistão. Olá, aqui é o repórter de notícias de última hora do Paquistão. A 8 de janeiro de 2022, uma forte queda de neve atingiu as províncias do norte do Paquistão. Mais de 120 centímetros de neve caíram na cidade montanhosa de Morri. Infelizmente, dezenas de pessoas, incluindo crianças, ficaram presas em veículos bloqueados pela neve. Mais de 23 mil veículos foram evacuados da zona da catástrofe. Mas mais de 1000 carros permaneceram no enorme engarrafamento sob a neve nas estradas de montanha. A polícia, unidades do exército e equipamento especial foram destacados para salvar pessoas. Mesmo um fenómeno meteorológico vulgar como a queda de neve torna-se um verdadeiro desastre natural que infelizmente tira vidas. Em apenas 2 semanas de janeiro, quedas de neve anormais e poderosas atingiram países como Índia, Paquistão, Afeganistão e Arábia Saudita, Áustria, Itália, Grécia, Espanha e Turquia, a Federação Russa e o Japão, Canadá e os EUA. Mais sobre a queda de neve e as inundações nos EUA pelo repórter de notícias de última hora. Olá, aqui é o repórter de notícias de última hora dos EUA. No início de janeiro de 2022, os residentes do estado ocidental de Washington, nos EUA, foram afetados por uma queda de neve recorde. Uma área das montanhas Cascade foi inundada e ocorreram cheias na bacia do rio Challis. Nas zonas montanhosas, uma passagem de montanha foi fechada devido à má visibilidade, forte queda de neve e elevado perigo de avalanche. Quase todos os principais eixos rodoviários e ferroviários que ligam Seattle ao resto do estado e do país foram também encerrados. Para além da neve, fortes chuvas atingiram vários condados no estado de Washington, causando graves inundações. Dezenas de comunidades foram submersas. Em alguns lugares, a água chegava aos telhados das casas. As pessoas foram evacuadas. Nas zonas costeiras, a situação foi exacerbada por ventos fortes e fortes vagas de vento que inundaram a linha costeira. As cheias e pelo menos 2 tornados também afetam outras partes do país. Isto aconteceu de 8 a 9 de janeiro em Houston, Texas, subúrbios de Houston. A maioria das estruturas no caminho do tornado foram destruídas ou severamente danificadas. As estradas estavam repletas de árvores e escombro. O tornado derrubou os carros e as chuvas fortes inundaram as zonas baixas. A 8 de janeiro de 2022, um forte e raso terremoto de magnitude 6,6 atingiu a China Ocidental. Após cerca de 25 minutos, houve um tremor secundário com uma magnitude de 5,1. O epicentro do tremor estava localizado a cerca de 140 km da cidade de Xining. O terremoto danificou muitos edifícios e destruiu vários túneis ferroviários. Para outras catástrofes entre 8 e 11 de janeiro, veja a história abaixo. Nos dias 8 e 9 de janeiro de 2022, o tempo frio e a forte queda de neve chegaram à Itália. Uma tempestade de neve varreu a costa norte do Adriático. A 10 de janeiro, foram encerradas escolas em várias cidades da província de Emília-Romagna. O frio também chegou a outras regiões do centro e sul de Itália. Tais eventos meteorológicos são bastante atípicos para a região. Em 10-11 de janeiro, o sudoeste da França esteve no centro de um poderoso ciclone. Algumas áreas receberam um mês de chuva em 48 horas. Os efeitos das fortes chuvas foram mais sentidos nos departamentos de Haute-Garonne, Ariège, Landes e Alto-Pyrénées. O derretimento da neve nos Pirineus, devido aos ventos quentes do sul, também contribuiu para um aumento do nível das águas dos rios locais. Assim, o nível da água no Garonne excedeu a norma em 4,3 de metros. A inundação levou à inundação de casas
na região, há interrupção do transporte e a cortes de energia. Os residentes de várias localidades foram evacuados. No departamento de Haute-Garonne, a situação tem sido complicada por deslizamentos de terras. Anteriormente, noutra parte do mundo, fortes chuvas na província da Papua, Indonésia, na ilha da Nova Guiné, causaram transbordamento de rios e inundação de infraestruturas. Infelizmente, tem havido vítimas mortais. As inundações graves afetaram várias áreas centrais da capital provincial, Jayapura, onde centenas de residentes locais tiveram de fugir das suas casas. O nível da água era de 2 a 3 metros de altura. A inundação desencadeou uma série de deslizamentos de terras, que também mataram pessoas. A 10 de janeiro, o ciclone tropical Cody passou perto das Fiji. Trouxe chuvas fortes e cheias. Houve uma perda de vidas. Mais de 4.000 residentes foram evacuados para áreas seguras. Grande parte da província de Riua foi inundada. Houve danos significativos à infraestrutura, casas e estradas inundadas. Linhas de energia caídas causaram falta de energia. A taxa de mudança nos sistemas climáticos e o seu poder destrutivo está a aumentar todos os dias. E está a acontecer em todo o lado. Como se pode ver no mapa, entre 7 e 13 de janeiro, os cataclismos atingiram quase todos os continentes do nosso planeta. Isto é uma consequência das alterações climáticas cíclicas astronómicas. Tem consequências irreversíveis. E a humanidade ainda não está em posição de a contrariar. Igor Mikhailovich, você disse que estamos entrando no ciclo de 24.000 anos, e as consequências de entrar nesta fase são muito mais complicadas do que no caso se a humanidade entrasse num ciclo de 12.000 anos. Certamente são piores. De que maneira? O que explica isso? Bem, na verdade explicamos mais de uma vez, mas vamos explicar mais uma vez. Vamos tentar explicar de uma forma simples e compreensível. Bem, vamos tentar explicar de uma forma abstrata. Imagine, digamos, um relógio, um mostrador de relógio. Este relógio é a nossa galáxia. Acima dele, existe todo o universo, uma parte importante dele. Enquanto abaixo, já existem galáxias, bem, elas estão em direção à borda do universo, por assim dizer. E é 12 horas e 6 horas no mostrador. 12 horas está localizada em direção ao universo, enquanto 6 horas está localizada em direção à borda do universo. O que é um ciclo? E aqui, deve haver um entendimento. Um ciclo é quando nossa galáxia, durante sua rotação, enquanto gira constantemente, então o ciclo de sua rotação é de exatamente 24.000 anos. Assim, ele é exposto à radiação 2 vezes. Em outras palavras, do espaço sideral, do universo, das galáxias, existe, digamos, tal raio de luz, como um laser, só para deixar claro, que simplesmente brilha. Ele brilha não apenas em nossa galáxia, mas também em outras galáxias. A agregação e a adição ocorrem. E é uma interação muito dura, não é a luz, é algo um pouco diferente. Energia. Certo, é um fluxo de energia que é formado por meio de 2 lentes. Deixa para lá. Não vamos nos aprofundar nisso, não é uma aula de astrofísica agora. No entanto, essa radiação dura, quando entramos numa interação gravitacional, é uma interação fortemente pronunciada com o universo, com massas de galáxias ao longo de uma linha. Digamos que chegamos nesta linha 2 vezes durante o período de rotação. Quando chegamos às 6 horas, é um ciclo de 12.000 anos, então toda a nossa galáxia está acima de nós e vários planetas são atingidos. Mas quando entramos nessa radiação e nesse momento estamos às 12 horas, descobrimos que estamos na linha de frente. Afinal, nosso planeta está no braço de Sofara, bem, no braço de nossa galáxia, o planeta está situado quase na ponta do braço, então acontece que nada nos protege. E, assim como muitos outros sistemas solares, somos na verdade um escudo para nossa galáxia, para todos os planetas e sistemas localizados abaixo.
Portanto, ocorre um impacto muito mais forte do que quando chegamos às 6 horas, quer dizer, quando rodamos. Não há qualquer hipótese de resolver o problema das alterações climáticas globais no formato consumista da sociedade, porque toda a atenção é dirigida apenas para os fatores que podem ser controlados. Como consequência, a teoria do impacto das emissões antropogénicas de CO2 é popularizada. Ao mesmo tempo, a manifestação dos processos astronómicos e a sua ciclicidade no planeta não tem sido suficientemente estudada. Em particular, fatores como o deslocamento do núcleo, enfraquecimento do campo magnético, aquecimento oceânico de baixo para cima, intensificação da atividade sísmica e vulcânica. E não só isso, toda a informação sobre ela é censurada de todas as formas possíveis. Olhem para os factos horríveis. Em apenas 4 meses, o nosso inimigo comum, o clima, assumiu tanto território como não assumiu em anos, e a maior parte da humanidade está completamente inconsciente disso. Enfrentaremos uma situação em que múltiplas secas em todo o mundo irão sincronizar-se e fazer disparar os preços dos alimentos de uma forma nunca antes vista. Será um colapso económico mundial e uma catástrofe humana que trará a fome e a morte a milhões de pessoas. O inimigo já cá está. Ele já se encontra nas nossas casas, destruindo tudo e todos. O inimigo está a atacar e nós nem sequer sabemos que ele veio. Ele está a conquistar as nossas casas, as nossas terras. E tentamos jogar ao lado do inimigo, cedendo e fingindo não notar o que se passa, enquanto ele toma os nossos territórios. O inimigo ataca e ataca duramente. O clima é o nosso inimigo comum. E os colaboracionistas, aqueles que lutam do lado do inimigo, desviam a nossa atenção do verdadeiro inimigo externo e afirmam que o nosso inimigo é o interno, que nós o criamos pelo nosso fator humano. Os colaboracionistas colaboram consciente e voluntariamente com o inimigo. Vamos olhar honestamente para o que está no cerne da sociedade moderna. Manipulação, mentira, escravatura, silêncio, poder, dinheiro, defender os seus próprios interesses, agarrar os de outra pessoa. Exaltamos todas as qualidades mais básicas do homem. Dizem que se deve conhecer o seu próprio valor. Tudo é comprado e vendido, desde o ar às relações entre as pessoas. Por que é que vemos muita pressão em todo o lado para reduzir as emissões de CO2? É simples, porque é apenas um grande negócio. Devido a tais colaboracionistas, estamos no escuro e o inevitável está a aproximar-se e não podemos fazer nada para o contrariar. Também tenho medo do que vai acontecer. Mas sabe, é ainda mais assustador se perdermos o nosso tempo e a nossa oportunidade, e a responsabilidade pela morte de bilhões de pessoas já estará na nossa consciência na próxima década. Devemos ter tempo para unir e mobilizar todos os cientistas. Todo o potencial científico e tecnológico, intelectual, deve ser investido numa tarefa: encontrar soluções para combater a ciclicidade. Porque cada ação tem uma contração. Só poderemos encontrar uma solução para evitar o colapso climático e a sobrevivência da humanidade se toda a humanidade se consolidar. A escolha cabe a nós, a cada um de nós, a si. A consolidação de toda a humanidade só é possível no formato da sociedade criativa, quando o nosso objetivo comum será assegurar e garantir o valor da vida de cada ser humano. Pode saber mais sobre a sociedade criativa em CreativeSociety.com. Obrigado por estar hoje conosco. E vemo-nos em breve no canal Sociedade Criativa.